O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva participou ontem de uma confraternização com samba depois de sua diplomação e do seu vice-presidente eleito Geraldo Alckmin na residência do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, que gosta de ser chamado de Cacai, lá em Brasília. Vários integrantes do núcleo político do presidente eleito participaram da reunião, entre eles o governador da Bahia e futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa. E questionado, Costa disse que a reunião era apenas uma confraternização, nas palavras dele. Também compareceram na residência o advogado, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, e o vice-presidente da Corte Eleitoral, Ricardo Lewandowski. Esse é o tema do debate que começa agora aqui na CNN. Para isso, nós convidamos os deputados Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, e Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. Boa tarde aos dois, sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, nossas regras. Temos por premissa aqui o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para cada resposta, para que eu não seja indelicada e interrompa os senhores. E temos aqui uma sinalização padrão. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito isso, vou à primeira pergunta, que vai para o deputado Gervásio Maia. Deputado, a festa com Lula e Moraes inflama bolsonaristas? Boa tarde, bem-vindo. Luciana, inicialmente quero agradecer o convite, saudar aqui o deputado Evair de Mello, todos os telespectadores que dividem conosco esse espaço nobre, e dizer que os bolsonaristas já são inflamados pela sua própria natureza. Foi uma simples confraternização e eu não vejo nada demais. A minha opinião é assim que eu enxergo, mas que são inflamados são. Basta você observar o que tem acontecido, o que aconteceu ontem em Brasília, o que tem acontecido na frente do hotel em que Lula e a cúpula do PT estão hospedados, ali no MLA 21, com ataques, com agressões que estão sendo feitas por bolsonaristas, numa construção completamente absurda daquilo que a gente defende, que é a paz e a serenidade no país. É preciso que eles aceitem o resultado das eleições. Lula venceu as eleições, foi diplomado ontem, e eles têm que acabar com essa história de certa forma, subliminarmente, dar essa péssima contribuição ao país, ou seja, incitando essas coisas todas que estão acontecendo. Hoje eu participava de um debate, Luciana, e falava exatamente sobre isso. Você veja que nós não tivemos uma fala, desde a derrota, desde a eleição, do próprio Bolsonaro, em relação ao seu posicionamento do resultado das eleições, de um pedido seu para que a sua militância possa agir com serenidade, respeitando a decisão da maioria, da maior parte do povo brasileiro, da maior parte do eleitorado brasileiro, mas não. O que você vê são núcleos do bolsonarismo incitando, insuflando, e os episódios estão se tornando cada vez mais repetidos. Eu fico lá no MLA 21, eu moro lá no MLA 21, repito, o mesmo hotel que o presidente Lula se encontra, e quase todas as madrugadas os bolsonaristas vão para lá bagunçar, provocar e dizer mais. Sim. Que Lula não subirá a rampa do Planalto. Sim. Eu vou repetir a pergunta agora ao deputado Evair de Mello. Deputado, a festa com Lula e Moraes inflama bolsonaristas? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. O primeiro que usar o termo inflama bolsonarista é uma forma pejorativa de querer reconhecer a grandeza desse movimento de insatisfação para a condução do processo eleitoral brasileiro. O que aconteceu na noite de ontem dessa confraternização é o que nós chamamos do avesso do avesso do avesso. É só quem não tem nenhuma responsabilidade e não está olhando o que está acontecendo no Brasil que tem coragem de juntar para uma roda de samba, né, esse cidadão que é acusado de crimes, é caracterizado como criminoso do Brasil, que teve a alforria pelo TSE de participar do processo eleitoral, um processo confuso, um processo que não teve a transparência que o Brasil precisa e merece. Está todo mundo assustado com a forma assodada com que o TSE conduziu esse processo. As interferências do judiciário foram escandalosas e, naturalmente, nessa roda de samba na noite de ontem, fica comprovado esse conluio.
Você imagina que em época de Copa do Mundo, após o jogo de Brasil e Croácia, que para nós foi muito fatídico, na festa da Croácia, o árbitro principal, o VAR e os bandeirinhas fossem para lá participar. É no mínimo irresponsável, é inconsequente, que ingênuo não é. Naturalmente, ninguém vai numa festa dessa grandeza, sabendo da repercussão que tem pela ingenuidade. Na noite de ontem, foi em frente ao meu prédio os acontecimentos e eu sou testemunha ocular de um carro que foi incendiado por pessoas mascaradas, completamente descaracterizado, que não tem nenhum vínculo e com nenhuma relação com as pessoas que legitimamente estão insatisfeitas com o processo eleitoral. Eu acionei o bombeiro, eu acionei a polícia e eu presenciei. Portanto, associar a isso ao presidente Bolsonaro também é uma insanidade. Eu continuo com o senhor, deputado Evair Mello, para a segunda pergunta. Quando questionado sobre a comemoração, o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou o seguinte, abre aspas, é apenas uma confraternização. Deputado, sua avaliação sobre essa fala? Eu não posso dizer mais uma vez que o Rui Costa é ingênuo. Ele sabe que não é. O Lewandowski presente foi aquele homem que presidiu a sessão do Congresso Nacional quando ele, no processo de impeachment, descaradamente rasgou a Constituição, né, e manteve os direitos políticos da presidente Dilma. O ministro Alexandre de Moraes, ele, como o árbitro principal do campo de futebol em tempos de Copa do Mundo, mas também com o VAR a seu benefício, usou a todo instante a interpretação numa única direção. Portanto, é mais do que suspeito essa presença deles, é descarado, isso é ignorar a insatisfação brasileira, uma vez que, inclusive, o senhor Alexandre de Moraes não permitiu a transparência no processo eleitoral que todos nós queríamos e precisávamos. Ou seja, ele, como árbitro do processo eleitoral, todo questionamento deveria ter dado ampla oportunidade para que não houvesse questionamento. As suas interferências pontuais, estratégicas, ao seu bel prazer a todo instante, foram realmente ameaçadores para quem pensava o contrário. E o seu discurso de ontem, quando ele entregou aquela euforia ao presidente Lula, foi um discurso de ameaça, foi um discurso de um homem raivoso, que ele não tem noção, e talvez pelo isolamento que ele mesmo construiu, ele não tem noção do grau de satisfação que ele está deixando o país. E aí, para poder afrontar, ele ainda vai participar de uma roda de samba. Ou seja, ele literalmente está dançando para o Brasil da moral, para o Brasil sério, e ele sabe que ele, nesse momento, trabalha para favorecer um governo que vai chegar ilegítimo, e até porque esse mesmo governo agora quer essa PEC do fura-olho, essa PEC que é uma PEC da corrupção, que ele quer dinheiro agora para fazer a sua farra e fugir dos principais compromissos que são a reforma brasileira. Então, isso foi uma forma... foi vergonhosa. Eu, como brasileiro, eu estou envergonhado do Lewandowski e do Alexandre de Moraes ter participado dessa roda de samba na noite de ontem. Deputado Gervásio Maia, eu vou repetir a pergunta para o senhor. Quando questionado sobre a comemoração, o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou o seguinte, abre aspas, é apenas uma confraternização. Deputado, sua avaliação sobre essa fala? Uma confraternização de pessoas, segundo nós vimos pela imprensa, citados pela imprensa, que ali estariam, que têm cumprido rigorosamente com as suas responsabilidades. O deputado Evair, ele fala sobre a transparência das eleições, são as mesmas eleições, desde o início daquelas eleições em que nós tivemos a primeira rodada de utilização das urnas eletrônicas. Nós tivemos muitas eleições com as urnas eletrônicas. O processo foi, sim, transparente. Você veja que ele fala, mas não exemplifica, ele não cita um único episódio que possa macular todo o processo eleitoral. E o episódio, quer dizer, o ponto que eles citaram, que alguns deles citaram, dos bolsonaristas, foi aquele encaminhamento feito pelo PL questionando a licitude do segundo turno das eleições, ou seja, as mesmas urnas utilizadas durante todo o processo eleitoral, e aí vem um partido do presidente, querer questionar a licitude das eleições. Quer dizer, algo realmente muito absurdo. Eu entendo, sim, como uma confraternização de pessoas que têm tido
um comportamento extremamente importante nesse momento que o Brasil vive, um momento difícil, patrocinado pelo atual presidente da República, que tem criado um ambiente de muita divisão no nosso país. Lula venceu, sim, Evaí, as eleições, foram eleições limpas, foi um processo democrático. A maior parte dos eleitores disseram que queriam Lula na presidência da República e disseram não ao Bolsonaro. É preciso que vocês aceitem o resultado das eleições. Lula foi diplomado ontem. Lula foi diplomado e tomará posse, se Deus quiser, no dia 1º de janeiro. Agora, se eu pudesse citar um exemplo de promiscuidade institucional, eu iria aqui relembrar o episódio de Moro e Bolsonaro. Vou à terceira rodada de perguntas, deputado Evair Mello. Na abertura do seu discurso na cerimônia de diplomação, o presidente eleito Lula agradeceu a, abre aspas, coragem, fecha aspas, do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal em respeitar e garantir o andamento do processo eleitoral. E Lula disse o seguinte, abre aspas, poucas vezes na história a vontade popular foi tão colocada à prova e teve que vencer tantos obstáculos para enfim ser ouvida. Felizmente não faltou quem defendesse nesse momento tão grave a nossa democracia. Fecha aspas, um comentário seu, deputado. Olha, primeiro o Lula deveria agradecer ao Fachin e ao Moraes por ter dado a ele a carta de alforria para poder disputar as eleições. Foi vergonhosa descondenar esse homem que estava preso, enjaulado, onde deveria ter continuado lá. No processo eleitoral, não temos nem tempo hábil para isso, mas posso voltar aqui na oportunidade, existem mais de 80 intervenções que o Alexandre de Moraes fez durante o processo. Em época, eu sempre cito a Copa do Mundo, ele foi parando o jogo, foi fazendo a seu bel prazer, e isso foi criando um clima de insatisfação. Ou seja, a eleição não foi justa, a eleição não foi leal, né? Os árbitros que estavam operando com as regras eram claramente tendenciosas. E isso, naturalmente, criou essa dúvida quanto do outro lado. Né? Se o Alexandre de Moraes realmente defende a transparência, as urnas é só parte de um processo. Tem muitas outras coisas e outras ações que ele fez de forma descarada, né, usando, volto a dizer, em outra oportunidade, são mais de 200 intervenções que ele fez durante os 45 dias do processo eleitoral, favorecendo de forma descarada ao Lula. Por isso, o Lula tem mais que agradecer mesmo, dever mesmo ao Alexandre de Moraes essa sua eleição. Inclusive, eu já dei aqui a minha sugestão, porque o presidente Bolsonaro e o Hamilton Mourão disseram que não vão passar a faixa ao Lula, eu dei a sugestão de convidar o Alexandre de Moraes. Nada mais justo e nada mais digno para o Lula receber a faixa de quem criou um ambiente político, né, um ambiente a partir do judiciário, para que ele pudesse chegar à presidência da República. Eu acho que ele vai ficar muito feliz e satisfeito, então, se o Alexandre de Moraes passa para ele a faixa, porque essa faixa, na verdade, é uma faixa que ele tem que dividir, né, com a Justiça Eleitoral, que claramente arbitrou em uma única direção durante a campanha. Vou repetir a pergunta ao deputado Gervásio Maia. Na abertura do seu discurso na cerimônia de diplomação, o presidente eleito Lula agradeceu, abre aspas, a coragem, fecha aspas, do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal em respeitar e garantir o andamento do processo eleitoral. Lula disse o seguinte, abre aspas, poucas vezes na história a vontade popular foi tão colocada à prova e teve que vencer tantos obstáculos para, enfim, ser ouvida. Felizmente, não faltou quem defendesse nesse momento tão grave a nossa democracia, fecha aspas. Deputado Gervásio, um comentário seu também, comentando inclusive a fala do seu colega aqui ao lado. Olha, o que eu preciso dizer, e já discordando do Evaí, quando ele faz críticas a todo o processo eleitoral. Ora, foram essas urnas que, através da vontade popular, elegeram uma maciça maioria, uma maioria significativa, aqui na Câmara dos Deputados, a base bolsonarista. Foram essas urnas eletrônicas. Agora, o processo eleitoral, no instante em que Lula é eleito, no segundo turno, presidente da República, aí eles começam a questionar a legalidade de todo o pleito eleitoral. Veja que não há um equilíbrio naquilo que se combate. Não há. Nitidamente não há. Lula fez muito certo, porque o Poder Judiciário foi muito atacado ao longo desses 4 anos.
do governo Bolsonaro, porque Bolsonaro, se dependesse dele, nem eleições nós teríamos tido. Nós já estaríamos numa ditadura. Aliás, é isso que o seu time tem defendido na porta dos quartéis em todos os estados da federação, a volta da ditadura. E é isso que esse time, deputado Evair, o seu time continua defendendo até o dia 1º de janeiro de 2023, quando Lula vai sim tomar posse. E o Poder Judiciário teve firmeza, agiu naquilo que tinha que agir, tomou as decisões que precisavam ser tomadas em tempos de fake news, em tempos de ataques às instituições, tinha que agir da forma como agiu. Bolsonaro teve uma vitória no Congresso Nacional, no entanto, perdeu a sua eleição, a sua reeleição rumo à presidência da República. Isso faz parte da democracia. E agora os senhores vão ter que aceitar o resultado das eleições e nós estaremos aí para contribuir com o país, contribuir com esse tema que nós temos agora e deverá ser votado aqui na Câmara dos Deputados para que nós tenhamos um espaço fiscal para o Bolsa Família, para que nós tenhamos os R$600 mantidos, inclusive porque foi uma promessa dos dois lados, tanto de Bolsonaro como de Lula. Eu agradeço demais a participação aqui dos deputados, agradeço a participação do deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, que acabou de falar, e também do deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. Muito obrigada.